Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, falando com vocês aqui diretamente de Brasília, onde eu vim participar de algumas reuniões, conversar com algumas pessoas, falar sobre o Brasil, falar sobre comunicação. E amanhã, ao 12h30, eu farei uma live com meus amigos André Gonçalves, Clayson e Ricardo Melo. Vamos conversar sobre todos os assuntos aí do nosso cotidiano em meio a tantas coisas importantes que estão acontecendo no Brasil. E hoje, um dia após o depoimento do general Freire Gomes, olha, as interpretações que nós estamos vendo aqui nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação são muito curiosas, porque mostram de fato aquilo que eu tenho sempre conversado com vocês. A diferença de perspectiva, de análise, de pessoas que vivem no mundo real, no mundo concreto, daquelas pessoas que vivem no mundo paralelo, no mundo das ilusões, achando que as coisas não estão acontecendo como elas estão. Eu vou aqui mostrar para vocês o que aconteceu ontem no depoimento do general Freire Gomes, o fato dele ter costeado o alambrado, inclusive para ter saído preso dessa audiência, onde ele prestou um testemunho, porque ele correu o risco ali de receber ali uma sanção de um falso testemunho, que é um crime previsto no Código Penal. A testemunha tem direito a um advogado? O advogado pode interferir no depoimento da testemunha? São dúvidas que foram levantadas, inclusive gente que quis transformar ontem a sessão no Supremo Tribunal Federal desses depoimentos num circo. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes, olha, num destemor impressionante, deu várias voadoras colocando ordem na casa. Gente, está acontecendo aqui no nosso país, olha, são coisas que merecem uma observação para lá de importante. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Se você gostar dos nossos vídeos, que eu sempre recomendo, dê seu joinha, mande seu comentário, compartilhe e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Gente, ontem eu conversei com vocês sobre... Vou entrar aqui no assunto do general, mas eu quero fazer aqui uma observação sobre alguns fatos importantes, né? Que denotam como o nosso país, com todos os problemas, ele ainda consegue ter um tratamento ao cidadão de fazer inveja a países que se colocam no campo do desenvolvimento, né? A deputada Carla Zambelli veio a público ontem, numa mendicância virtual, pedir dinheiro. Ontem eu mostrei para vocês a cena e estava ali o CPF dela embaixo, que é o do Pix, né? Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um Pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque. Gente, é um negócio impressionante. Aqui está borrado o número da chave Pix dela, que deve ser o CPF dela, né? Mas algumas curiosidades, né, chamaram a atenção. Em primeiro lugar é o seguinte, o CPF dela começa com 013. Então a pessoa, para mandar um Pix para a Carla, ela tem que digitar ali digitar o 013. E no final do CPF dela, vejam só, o número 71. No Rio de Janeiro, os cariocas, de uma forma muito bem-humorada, quando querem classificar alguém como estelionatário, falastrão, mentiroso, dizem, aquela pessoa é um 71. A pessoa é 71, porque 171 no Código de Processo, no Código Penal, é o crime de estelionato, né? Então, gente, olha, são coisas assim cósmicas, né, que atingem essas criaturas do mundo do cão. E aí, mal acabei de falar desse pedido de Pix, do sanfoneiro macabro pedindo Pix para o Dudu Bananinha, chafurdando lá entre um rodeio e outro, com a sua esposa, desfilando com bolsa caríssima, né? Aliás, tem um outro parênteses meio dessa história, né? A esposa do Dudu Bananinha, ela demonstra assim, um deslumbramento muito grande, tá, nessa coisa do poder, né? Enfim, desse submundo. E foi flagrada com uma bolsa de uma marca famosíssima. E aí fica a seguinte situação. A bolsa, sendo original, ela custaria R$43 mil. Então a senhora está podendo gastar a bolsa, né? Gastar dinheiro comprando bolsa. E aí está pedindo Pix, o maridão pedindo Pix. E se a bolsa é falsa, estranho também, né? Pessoas lá para os Estados Unidos comprar bolsa falsa, né? Para ficar exibindo bolsa falsa, né? Falsificada, enfim. Mas aí o Dudu Bananinha veio pedir mais Pix, mas não para ele.
por uma causa humanitária. E a causa legítima, né? Vamos entender assim. E eu quero compartilhar aqui com vocês para fazer alguns comentários muito importantes em cima. Vamos lá, o Dudu Bananinha pedindo grana. Vamos lá. Tipo de vídeo por uma série de fatores. Mas eu acho que aqui é um caso muito especial e eu queria te convidar a conhecer o programa Ajude a TT. A TT é a filha do Alan dos Santos, todos vocês conhecem a história dele, né? Teve que sair do Brasil devido à perseguição. Fechou a sua empresa, que era uma empresa milionária. E hoje... Então Alan dos Santos tinha uma empresa milionária. Então vejam só, a extrema-direita dá dinheiro, né, gente? Então a criatura, para tentar destruir a nossa democracia, praticar todos os crimes que ele cometeu, ele estava ganhando muita grana, né? Então teve que sair do Brasil, porque senão ele estaria no Chilindró agora. Um dia vive nos Estados Unidos, porém, graças a Deus, depois de 3 anos longe da sua família, conseguiu reencontrar os seus filhos e a sua esposa. Um dos seus filhos é a TT, ela tem necessidades especiais e eu te convido a conhecer o ajudeatt.com para saber melhor essa história, para assistir o vídeo e entender as maneiras com as quais você pode ajudar. Eu relembro que, devido às necessidades especiais da TT, a mãe, a Carol, esposa do Alan, ela tem que se dedicar integralmente a esses cuidados e isso aí acaba dificultando ainda mais a situação deles aqui. Lembrando que nos Estados Unidos você gasta tudo em dólar. Um abraço a todos vocês. Fiquem... Gente, então é o seguinte, né? Eu deixei aqui, inclusive, o vídeo na íntegra, ou quase na íntegra, com a informação sobre a filha do Alan dos Santos, porque a filha não tem culpa de ter o pai que tem. Agora, isso denota algumas coisas, né? A nação que essa gente cultua tanto joga o seu povo na desgraça total se o povo não tiver dinheiro. Coisa que aqui no Brasil não aconteceria. Com todos os defeitos que nós temos aqui, qualquer tratamento pode ser oferecido pelo SUS. E quando a coisa é muito complicada, não é raro as pessoas entrarem com uma ação judicial para terem esse direito, que é garantido pela Constituição do nosso país. Então a nação que essa gente tanto cultua é a nação que, se depender da estrutura dela, mata uma criança ou deixa uma criança morrer. Agora, eles estão querendo juntar dinheiro em dólar para cuidar da criança fora do nosso país, onde eles teriam direito se cá estivessem, né? Então, é uma contradição, né, muito grande. A nação que eles tanto cultuam, na verdade, quando o cidadão mais precisa, ela é imprestável para o cidadão. Eles gastam muito mais dinheiro com guerras, com armamentos, do que com a saúde do seu próprio povo. Bom, o que aconteceu na pandemia não nos deixa dúvidas sobre isso, né? Lá e cá, aqui, porque nós tivemos o que nós já sabemos, um genocida no poder. Lá também, né? Bom, e chegando aqui no general, o fato do dia. Ataque à democracia. Ao STF, ex-chefe do Exército confirma minuta golpista. Freire Gomes tenta abrandar teor da reunião com Bolsonaro e posição de um ex-comandante da Marinha. Moraes cobra coerência em depoimento da PF. Olha, o Globo foi até muito brando na abertura, porque o que os jornalistas documentaram ontem foi o ministro Alexandre de Moraes dando voadoras, né, que são aqueles golpes que algumas artes marciais têm, né, algumas lutas, né, alguns esportes também, e atingindo o adversário. Porque, gente, olha só, o general foi depor ontem, e o general, quando foi depor, ele estava na condição de testemunha. A testemunha, contrariamente ao que acontece com o réu, não pode mentir, porque senão pode sair presa da sessão onde estiver prestando o depoimento. O réu, ele, se mentir, ele está ali tentando salvar a sua própria pele. A mentira, quando é dita pelo próprio réu, não acrescenta uma situação especial para agravar a sua situação. Mas a testemunha não. E aconteceram alguns episódios ontem que são dignos aqui de nota. Em primeiro lugar, o ministro, na abertura de todos os depoimentos, ele advertiu a testemunha que a testemunha tinha a obrigação de falar a verdade, porque se mentisse ou calasse a verdade, ela estaria cometendo o crime de falso testemunho, que poderia ensejar, inclusive, uma prisão em flagrante. Aí teve um advogado que levantou e falou assim, olha, o senhor não precisa dizer isso para a testemunha, porque isso é um constrangimento à testemunha, né? Bom, o ministro já deu a primeira voadora no advogado de má fé, ou ignorante. Disse para o advogado, olha, o senhor, se tivesse lido o Código Penal e o Código de Processo Penal, no artigo 456, o senhor saberia que o magistrado tem obrigação de advertir a testemunha.
Então, chamou o advogado ali de cretino, de imbecil, mais ou menos, só quis tumultuar. Lá pelas tantas, o ministro falou: não vou permitir que se faça circo aqui na corte. Porque o advogado, gente, ele não pode interferir no depoimento da testemunha e ele não pode nem orientar a testemunha. Porque, e, tecnicamente, a testemunha não precisa nem de advogado, porque ela está ali para dizer a verdade. Se ela não disser a verdade, ou se ela calar nitidamente sobre um fato que se sabe que ela viu, ela estará cometendo crimes também. O advogado está sempre com a testemunha nesses casos para garantir que ela não sofra nenhuma violência, não sofra nenhuma pressão, não sofra nenhum constrangimento, ela não seja obrigada a fazer alguma coisa que ela não quer. Só para isso que o advogado está ali. Se acontecer alguma situação hipotética dessa, o advogado tem que interferir na hora. Mas não acontecendo, o advogado tem que ficar só assistindo para preservar que tudo esteja acontecendo dentro da legalidade. Então, isso foi dito. E aí, no depoimento do general Freire Gomes, o que aconteceu foi que ele quis dourar a pílula. Ele quis, olha, as coisas que aconteceram não foram tanto assim, o golpe era um golpezinho, a minuta era um papelzinho e tal, tal, tal. E aí o ministro Alexandre de Moraes pegou o depoimento na Polícia Federal e falou assim: general, olha, das duas uma, o senhor mentiu lá na Polícia Federal ou o senhor está mentindo aqui? Porque a mentira é crime nesse caso. O senhor tem a formação que o senhor tem que lidar com situações de tensões. O que está acontecendo aí? Do tipo, alguém está te pressionando, general? O senhor está com medo de alguma coisa? Ou o senhor está querendo enganar? O senhor lá atrás falou uma coisa, está dizendo outra? Olha, o que o senhor disse lá na Polícia Federal foi isso aqui, ó. Isso aqui, que teve minuta de golpe, sim. Inclusive, foi apresentado para o senhor na Polícia Federal a tal minuta de golpe que foi apreendida na casa do Anderson Torres, e o senhor disse que era aquela mesmo. Então, o que está acontecendo aí? Aí o general gaguejou, titubeou para todos os lados, e aí, como dizia a mamãe, né? Quem tem medo. E aí ele percebeu que a situação para ele poderia ficar muito complicada e falou: não, de fato, o que eu disse lá é confirmado, é isso mesmo, tal. Porque não tem, gente, nas circunstâncias que nós estávamos vendo, pessoas na frente dos quartéis, o Brasil numa ebulição, uma tensão provocada por essa extrema-direita, um general ser chamado, convocado para uma reunião lá no Palácio do Planalto, para discutir amenidades, para jogar botão, para jogar dama. Não, a coisa ali foi séria. Estava sendo colocada ali na mesa uma hipótese de uma ruptura institucional. Então, o ministro ficou muito invocado. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a fazer faculdade, né, lá atrás, a gente estudava muitas coisas, né, e fazia parte do movimento estudantil. Um dos cuidados que a gente tinha sempre era de não se fazer o culto à personalidade. Nenhuma pessoa ali no nosso microcosmos, né, a gente não poderia ressaltar, olha, o presidente do centro acadêmico, uma liderança, porque o que era mais importante era sempre a causa, né, que nós defendíamos, as nossas ideias, os nossos propósitos, as nossas lutas. E hoje, quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, a gente sempre procura não fazer o culto à personalidade. Olha, não é uma pessoa, não é pessoa. Mas o ministro Alexandre de Moraes ele é digno das nossas homenagens mesmo, porque é um destemor muito grande a forma como ele trata dessas questões todas, diante das pressões todas que ele tem sofrido, das ameaças. Vejam só, né, o que acontece. E ele se mantém na posição muito firme. Talvez isso seja também o DNA dele ter sido promotor de justiça, de ter lidado muitas vezes com testemunhas que tentaram falsear a verdade, tentaram proteger algum criminoso ou agiram ali diante de alguma pressão, algum tipo de medo, né? Em função disso, a Procuradoria-Geral da República pediu para que o Braga Neto permaneça preso, porque as pressões que devem estar acontecendo são muito grandes. PGR se posiciona contra pedido de liberdade de Braga Neto, preso há 5 meses no Rio. No entanto, a extrema-direita fica com essa aqui, ó, urgente. Freire Gomes desmonta a acusação e Moraes faz ameaça. Deu ruim. Deu ruim para quem, senhor Gustavo Gaia? Então, gente, são criaturas muito idiotizadas, né? Não dá, né, gente? Agora, para essas criaturas idiotizadas, só resta mesmo a clínica psiquiátrica ou a cadeia.
é o que acontecerá. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, tem muita coisa acontecendo aqui em Brasília, tá legal? Um grande abraço, tchau.